Um amor muito louco. Queridos, desejo a vocês a bênção do Senhor Jesus sobre as suas vidas. E depois de um tempo estamos aqui para trazer uma meditação dentro da palavra de Deus. E eu quero ler o texto uma parte do texto de João 3,16, um dos versículos talvez mais conhecidos no mundo inteiro. E eu quero ler a primeira parte numa tradução que eu próprio fiz. Assim, pois, amou Deus o cosmos, a criação, o mundo, que o Filho, o único Filho, deu. Numa tradução mais que está na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É sobre isso que eu quero trabalhar, um amor muito louco. Vamos ver o que diz o texto. Amou Deus a criação, amou Deus o mundo. A frase começa com amou Deus. E esse verbo amar é um verbo definitivo. Deus amou. Simplesmente. Não é dito nada mais acerca desse amor. É algo definitivo em si mesmo. É um amor definitivo. Deus amou. Acabou. Está realizado dentro de Deus. Deus amou. Nunca vai acontecer de Deus tendo amado um dia, chegar lá na frente, no futuro, e Deus dizer, não vou amar mais. Nunca, nunca isso vai acontecer. O que Deus é amor. O que Deus faz, Ele faz ações de amor. O que Ele é, Ele sempre será. Deus é o mesmo, sempre. Ele é imutável no seu amor. Quando João diz Deus amou, é porque amou. E Ele nunca mudará isso. O amor de Deus é um amor eterno, que não muda nunca. Nenhuma circunstância humana, mesmo o pecado humano, principalmente o pecado humano, mudará a disposição de Deus de amar sempre. Por isso que o verbo está numa forma definitiva. Deus amou. Deus amou. E isso é o amor eterno de Deus. Amor é o que qualifica principalmente o Deus do Novo Testamento. O Deus que Jesus veio nos revelar. É a principal qualidade de Deus quando a gente olha o Novo Testamento. É a principal. Deus ama. Deus ama. A ponto do apóstolo João, em uma de suas cartas, dizer de uma forma muito clara, Deus é amor. E essa é uma qualidade. Quando Paulo vai falar das características daquele que é seguidor de Jesus, daquele que é um cristão fiel a Jesus, ele vai dizer que a principal característica é o amor. Sobram esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. O amor, portanto, é a característica de Deus que é transmitida àqueles que o servem, àqueles que o seguem verdadeiramente. É o amor. Essa é a grande característica. Quando você olha para o Antigo Testamento, há muito amor ali, há muita graça ali, mas também há muita justiça, há muita severidade da parte de Deus, porque Deus está trabalhando com a história de um povo. Quando nós olhamos o Novo Testamento com Jesus aparecendo e Jesus vai manifestar a glória de Deus, Jesus vai manifestar quem Deus é para nós, o amor sobressai como característica todas as outras características que Deus tem. Portanto, Deus é um Deus de amor. É isso que Jesus nos revelou e que Jesus demonstrou para nós. O que isso significa? Deus amou o mundo, Deus amou a criação. Isso significa que todos os seres humanos são amados por Deus. Eu sou amado, mas também aquele que muitas vezes está no mundo das drogas, dependente químico, aquele que está, por conta disso, dormindo na rua com cobertor velho,
aquele que está vivendo de pedir alguma coisa, ou até mesmo de um pequeno furto, este também é amado por Deus. Deus amou tudo, Deus amou todos, tudo que ele fez, ele amou. Agora eu quero trazer isso para o individual. Se Deus amou o mundo, eu, que sou parte desse mundo, parte da criação, também sou amado por Deus. Todas as pessoas, inclusive eu, sou amado por Deus. Deus me ama. Deus me fez em amor. Deus me deseja em amor. Deus tem amor por mim, independente das minhas escolhas pessoais, boas ou más. Independente da forma como eu levo minha vida, independente do que eu acho dele, eu posso acreditar nele ou nem acreditar que ele exista. Eu posso falar bem dele, viver para ele ou desprezá-lo, não importa. Deus me amará sempre. Eu tenho alguém que me ama sempre. Eu tenho alguém que por mim tem um carinho sempre. Eu tenho alguém que em Jesus Cristo me chama para si, para que eu seja dele. Mas esse Deus, independente se eu o aceito ou recuso, ele sempre me amará. Sempre. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é alguém sobre quem Deus pensa. Você é alguém sobre quem Deus se importa. Deus ama você. O sentido da sua vida está em se conectar com esse amor. O sentido da sua vida está em você se alinhar com esse amor e reconhecer o amor que Deus tem por você e retribuir com amor da mesma forma a Ele. É isso que Deus deseja. Essa expressão, Deus amou, é uma expressão muito forte, muito forte. Deus amou o quê? Deus amou, na tradução normal, o mundo. Mas lá no texto grego está a palavra cosmos. E cosmos significa a totalidade do que Deus criou. Ou seja, a criação inteira de Deus. Então, quando se diz Deus amou o mundo, não é só o mundo gente. É o mundo total. É o mundo com o universo, seus planetas e todas as coisas. É o mundo com sua criação invisível, os anjos. É o mundo com esse planeta Terra maravilhoso. É o mundo com todos os seres vivos que Deus criou aqui. Todos os seres vivos que Deus criou aqui. É o mundo com esse mar, essas montanhas, esse ar, esse céu, tudo isso de bom que a gente tem nesse planeta Terra. Essas praias maravilhosas, esses campos lindos. Deus amou tudo que ele fez. Aí se inclui também a humanidade. Deus amou os seres humanos também. Deus amou todas as pessoas, de todos os tempos, de qualquer lugar que seja. Deus não faz as distinções de pessoas que nós fazemos. Para Deus, uma pessoa não é rica ou pobre. Ele sabe o que é dentro da sociedade, ele sabe. Mas o seu amor não faz essas distinções. Deus ama a todos. Deus amou, portanto, todo o universo. O que isso significa então? Que quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, Deus amou a criação, significa que não amou só você e as pessoas. Significa que Deus amou tudo, tudo o que ele criou. Significa, por exemplo, que Deus amou os animais. Deus amou as plantas, as florestas. Deus amou os rios cheios de peixes. Deus amou os ares com suas aves. Deus amou tudo. Tudo que ele fez. Deus ama tudo que ele faz. O que isso significa é que eu tenho que olhar para a natureza onde vivo e amá-la, porque Deus a ama também. Isso significa que eu não posso ser um agente destruidor da natureza, um agente que suja a natureza, que polui a natureza. Antes, devo ser alguém que cuida da natureza, cuido dos animais, cuido da boa vida, da existência,
de plantas ali perto da minha casa, num lugar público, que eu preze pela limpeza e pelo cuidado das plantas, mas também que eu tenha uma visão boa desse meio ambiente que precisa ser cuidado e não degradado pelo ser humano, em busca de ouro, em busca de riqueza, em busca de dinheiro, vai acabando com tudo, com florestas, tudo mais. Cuidar do meio ambiente é amar o que Deus ama. Cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, é fazer a mesma coisa que Deus faz. Deus amou tudo, toda a sua criação, não foi só você e eu, não. Deus amou toda a criação. Por isso, se esse amor de Deus me atingiu, eu sou o responsável por cuidar da natureza, amar a natureza e defender o meio ambiente. Defender o meio ambiente, para que ele seja bom para todos. Para que as riquezas que o meio ambiente tem sejam sim aproveitadas pelo ser humano, mas aproveitadas de um modo que não atrapalhe, que não desorganize, que não polua a própria natureza. Por isso os cuidados com o meio ambiente são importantes. E você deve estar do lado, não dos que destroem o meio ambiente, você deve estar do lado daqueles que batalham para conservá-lo e para que o meio ambiente seja bom para todos. O que eu posso dizer é que esse amor de Deus é uma loucura de amor. É uma loucura de amor. E aqui eu quero dar um exemplo para você dessa loucura de Deus amar. Deus amou o mundo, dessa loucura de Deus amar. E aqui eu quero lhe dar um exemplo. Imagine que você, sua mulher, ou você, seu marido, tem uma filha só. E vocês amam demais essa filha. Desde que ela nasceu, cuidam dela da melhor forma possível. Então vocês criam essa filha, ela vai crescendo, vocês dão o melhor para ela em termos de amor, de vida familiar, de orientação para a honestidade, orientação para ser bondosa, etc. Vocês dão o melhor possível de educação formal, tudo mais. Essa menina cresce, se torna uma mulher e ela corresponde a toda a educação que vocês deram para ela. Ela se forma numa excelente faculdade, vamos colocar aí de advocacia, né? Vira advogada, passa no concurso da OAB, já consegue ir para uma excelente grupo de advogados, é muito boa, está fazendo mestrado, vai fazer doutorado, já está ganhando muito bem, é uma moça assim, de qualidades, é uma mulher honesta, séria, é uma mulher que faz o bem, que ajuda os outros, é uma mulher excelente. A educação que vocês deram nela prosperou e foi muito, muito além. Vocês estão muito felizes com essa filha. E vocês veem a preciosidade que essa filha é. Aí um belo dia, essa filha chega em casa toda alegre e diz para vocês: pai, mãe, eu estou namorando. Eu conheci o homem da minha vida. Eu estou muito, muito feliz com esse meu amor, com essa pessoa. Vocês perguntam: que bom, minha filha, dizem, né? Que bom, qual é o nome dele? É o João da Silva. Eu vou trazer ele sábado aqui para jantar com vocês. Tá bom, para vocês conhecê-lo. Mas eu estou muito feliz, pais, porque eu estou apaixonada. É a pessoa da minha vida. Aí quando ela sai, vocês se olham, vão lá nas redes sociais pesquisar quem é esse João da Silva. Né? A curiosidade. Vão lá pesquisar e não encontram muita coisa. Não encontram quase nada dele. Não conseguem aí. Muitos João da Silva é difícil. Nome comum demais. Aí vocês pedem para um amigo que é policial, dá uma olhada aí quem é esse, vê se você encontra quem é esse João da Silva. Esse amigo depois passa para vocês o seguinte,
O João da Silva, ele já cumpriu uma pena de 4 anos na penitenciária por tráfico. O João da Silva, ele já terminou sua pena, está em liberdade, mas a gente está sempre olhando ele. É esse mesmo que a sua filha está namorando? Porque ele é de uma classe social muito baixa. Ele mora na favela. É esse mesmo? E vocês ficam com aquele negócio, será que é esse? Aí no sábado, vem o João da Silva. E ela entra de mãos dadas com ele, toda feliz, sua filha, toda feliz com o João da Silva. E o primeiro choque, vocês são brancos, a filha é branca, o João da Silva é escuro, é negro. E já o primeiro choque. Aí senta lá para comer e o João da Silva começa a contar um pouco da vida dele. Realmente ele foi preso, mas agora ele está livre, ele quer consertar a vida dele e ele mora lá na favela e com os pais, e ele agora é servente de pedreiro, e ele está trabalhando servente de pedreiro, mas ele não terminou o segundo grau, porque acabou indo trabalhar e fez umas coisas erradas aí, por isso que ficou na prisão um tempo. E uma pessoa que o João da Silva vai falando e ele só fala através de gírias, né? Através de gírias, lá no meio do jantar, ele dá um arroto, vocês se espantam com o arroto que o homem dá, e ele acha graça e dá risada, e vocês perguntam algumas coisas mais para ele, e ele não entende de nada, não entende do que está acontecendo, do Trump, não entende de nada, e percebe que assim, o pensamento dele é muito pequeno, muito limitado demais, e ele só sabe conversar sobre as coisas que ele vive ali, na favela ou no trabalho, com as coisas dele, os amigos dele, mas não consegue avançar mais em termos de ideias. Alguém muito limitado em termos de ideias. E vocês, assim, comem ali meio constrangidos, mas ficam ali, porque a pessoa é conversadora, é alegre, é uma pessoa boa de conversar ali e tal. E aí o João da Silva se despede, vai embora num carro bem velho. Aí depois a filha, estão só vocês três em casa, a filha se volta para vocês e pergunta assim: e aí, pais, o que vocês acharam do João da Silva? O que vocês diriam? Eu sei o que a grande maioria diria. Eu sei o que eu diria. Eu olharia bem para minha filha e diria assim: filha, você ficou louca? Filha, você surtou? Você está surtada? Filha, o que é que aconteceu para você encontrar um homem desse tipo para namorar, sendo a pessoa que você é? Você ficou louca? É isso eu diria. Se eu estivesse nessa situação, e acho que você também diria isso, sinceramente. Essa é uma história. É história. Na relação de Deus conosco, sabe quem Deus é? Deus é essa filha da história. Sabe quem nós somos? O João da Silva. Só que, no nosso caso, não tem as questões sociais, né? De não terminou o segundo grau, arrotou na mesa. Não, isso aí não. E nem a questão física, né? É negro. Não. Não. O que tem são questões de decisões morais. Nós nos tornamos pessoas más, pecadoras. A maldade invadiu o nosso coração. E Deus é a filha,
que ama pessoas indignas. Essa moça da história, ela era socialmente muito digna. Estava amando um homem socialmente muito indigno. Muito abaixo dela. Muito abaixo dela. Deus, Ele nos ama, sendo nós, moralmente, muito abaixo dele. Muito abaixo dele. É um amor louco demais, gente. É um amor louco demais. Porque nos atinge como nós somos, pecadores. É por isso que diz a segunda parte desse texto. Porque Deus amou o mundo, a criação, que deu o seu Filho. Deus deu seu Filho. Deus deu. Se é amor, Ele dá o Filho. O seu único Filho. O único que é gerado dele próprio. Ele, sendo Deus, o Pai, gera eternamente um Filho. Esse Filho é da mesma natureza dele. Se Deus é Deus, o Filho é Deus. Esse Filho, Ele dá a nós. Ele dá. E a palavra é dar, que deu o seu único Filho. O amor significa dar-se. O amor significa doar-se. É isso que Deus fez como prova de seu amor. O que o texto está dizendo é que a prova de que Deus nos ama é que Deus dá de si mesmo, ou seja, Deus dá seu Filho unigênito, seu único Filho para nós. Deus dá. Gente, é doação, não é negócio. Eu dou meu filho, vocês me dão tal coisa. Não é mérito. Eu dou meu filho porque vocês merecem, são pessoas boas. Não, nós não somos. É doação. Eu dou meu filho para vocês, para ajudar vocês, para abençoar vocês, para salvar vocês. Ele dá o filho. É o que ele tem de mais precioso, é seu filho, que é da sua natureza, que é Deus como ele. Ele dá o que ele tem de mais precioso, seu único filho, para nós. Isso é a melhor representação do amor de Deus. Se Deus dá seu filho, Paulo vai dizer, como não nos daria com ele, o filho, graciosamente todas as coisas? Porque toda a criação está abaixo de seu filho. Seu filho é superior a tudo e a todos. E ele dá seu filho. Ele dá. Jesus, o filho, é o filho unigênito de Deus, o Pai. Significa que ele é Deus, ele participa da divindade junto com o Pai. É por isso que nós, cristãos, acreditamos na Trindade divina. Deus é o Pai, Deus é o Filho, outra pessoa, e Deus é o Espírito Santo, outra pessoa. Mas Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. E Deus, o Pai, nos deu o Filho para nós. Ele, portanto, é Deus, como o Pai é Deus. Ao mesmo tempo, quando Deus deu o Filho para nós, o Filho se tornou um de nós. Por isso que o Filho, Jesus, também é ser humano como nós. Deus deu o Filho para que o Filho se tornasse um de nós. Jesus é Deus e Jesus é ser humano como nós. Ele participa, se você me permite dizer assim, dos dois grupos. O grupo Deus, divindade, e o grupo seres humanos, humanidade. Ele participa dos dois igualmente. Igualmente, ele participa dos dois. Sendo quem ele é, Jesus. Ele é Deus e ele é homem. Ele é Deus e ele é ser humano. E agora, o Filho, veja bem, o Filho foi dado pelo Pai. O que é dar? Quando você dá alguma coisa para alguém, quando você dá um presente para alguém, a quem pertence o presente? Continua pertencendo a você que deu, ou agora, na dádiva,
o presente pertence a quem recebeu. Claro, o presente é de quem recebeu, não é mais seu. Na medida que você deu, você se desvinculou daquele presente. Quem recebeu agora é o dono do presente. Quem recebeu. Você podia dar ou não, mas desde que deu, o presente é de quem recebeu. Quando Deus deu o seu Filho, nós que recebemos, podemos dizer, o Filho de Deus, o único Filho de Deus é nosso. Pertence a nós, humanidade. Portanto, o Filho de Deus, Jesus, se vinculou a nós. É nossa possessão como humanidade. Pertence a nós agora. Deus nunca aceitará seu Filho sem nós. Deus nunca receberá seu Filho sem nos receber. Sem nós receber. Porque o Filho está agora, desde que ele se encarnou, desde que ele morreu na cruz, o Filho está vinculado a nós. É nosso. Pertence a nós esse Filho querido de Deus. E ele tem prazer em ser um de nós. Vocês acham que para Jesus foi difícil, humilhação, sacrifício? Não. Ele tem prazer em ser um de nós. A missão que ele cumpriu foi muito dura para ele, isso é verdade. Foi muito dura. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Sim, mas ele tem prazer em ser um de nós. Por isso o autor de Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele é nosso irmão. Ele é aquele que nos levou a Deus. Ele é aquele que veio. Portanto, o que o Pai deu, o seu Filho, é o melhor de todos os presentes para nós. Deus não tinha nada melhor para nos dar, a fim de nos salvar e a fim de nos agregar a Ele, Deus Pai. Por isso ele deu o melhor, ele deu Jesus. E Jesus aceitou a missão, o Filho aceitou. E o Filho veio se dar a nós. Gente, é um amor muito louco. Foge do nosso nível de pensamento. Foge, porque é muito maior do que o que nós podemos até mesmo pensar e imaginar. É muito maior. O amor de Deus é muito louco. Paulo vai dizer que a loucura de Deus é maior do que a nossa sanidade em termos de pensamento, em termos de comportamento. A loucura de Deus é maior do que a nossa sanidade. E essa loucura consiste em que Deus dividiu de si mesmo para que nós, junto com seu Filho, nos tornássemos parte dele. Por quê? Porque ele nos ama. E por que ele nos ama? Porque ele quer nos amar. Porque ele decidiu nos amar. Porque ele tomou a decisão que é própria dele. Eu amo toda a criação. Eu amo a humanidade. Eu amo o Watson e você. Eu amo a todos com amor eterno, com o amor que se manifesta em Jesus. É isso. Que você reflita nesse amor, agora que você viva por esse amor. Se Deus te ama, você não pode ter outra atitude na sua vida senão amar todas as pessoas, mesmo aquelas que te detestam, mesmo aquelas que te fizeram algum mal. Amar todas as pessoas, perdoar, pedir perdão, viver bem, ajudar, estar junto, ter comunhão, ser bondoso, ser misericordioso, ajudador. Você não tem outro caminho de vida, senão o mesmo caminho de Deus. Porque Deus amou. Você também se transforma em pessoa de amor. Deus nos abençoe a sermos assim. Um grande abraço, queridos.